Glória a Deus. Curva a sua fronte, feche seus olhos, por favor. Coloque as mãos sobre o teu coração e ore a Deus. Fale com Deus nessa noite. Diga qual é o desejo do teu coração. O que é que você espera? Diga, fala ao meu coração, Senhor. Desvenda os meus olhos. Ajuda-nos, Pai, a enxergarmos, a vermos as maravilhas da Tua palavra. Oh, Pai. Senhor, fala conosco, Senhor. Fala conosco. Nós precisamos da Tua voz, precisamos ouvir a Tua voz. Oh, Senhor. Oh, Pai. Espírito Santo de Deus, Tu tens já falado desde o início deste encontro. Tu tens falado ao nosso coração e eu sei que neste momento em especial o Senhor quer falar coisas específicas conosco, Senhor. Oh, Pai, incendeia o nosso coração. Oh, Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos ser incendiados pelo fogo santo de Deus. É isso que nós desejamos. Em nome do Senhor Jesus, aviva a Tua obra, Senhor, em nossa vida, nossa casa, nossa família, na igreja. Aviva, Senhor, aviva e aviva-nos, Pai. Eu oro e eu te agradeço no nome santo e poderoso de Jesus. Todos digam amém. Amém, irmãos. Vamos sentar, por favor, queridos. Abra comigo, por favor. Eu quero ler um versículo que está em Jeremias, capítulo 20, verso de número 9. Jeremias, capítulo 20. Por favor, abra comigo este texto. Todos encontraram? Mas se eu digo, a versão NVI, mas se eu digo, não o mencionarei, nem mais falarei em seu nome. É como se um fogo ardesse em meu coração, um fogo dentro de mim. Estou exausto, tentando contê-lo. Já não posso mais. Será que você consegue ler comigo? Acho que tem uma outra versão, né? Eu li na NVI. Você tem a NVI aí, amigão? Ou só essa versão? Tem a NVI? Olha lá. Podemos ler juntos, irmãos, na tela? Mas se eu digo, não mencionarei, nem mais falarei em seu nome, é como se um fogo ardesse em meu coração, um fogo dentro de mim. Estou exausto tentando contê-lo, já não posso mais. Amém. Que o Espírito Santo de Deus nos abençoe nessa noite. Gente, lendo este versículo, nós vemos que nos falta o fogo que arde no coração. Qual é a ideia de fogo na Bíblia, pessoal? Qual é? Fogo fala de intensidade. Fogo fala de uma paixão forte, de algo transformador, poderoso e que impulsiona a igreja. Quando, por exemplo, os discípulos estavam reunidos lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, a Bíblia diz que o Espírito Santo desceu sobre eles como línguas de fogo e eles começaram a pregar. Porém, meus irmãos, eles não poderiam pregar sem aquele fogo no coração. Quando Jesus falou aos 2 discípulos no caminho de Emaús, a Bíblia diz que eles sentiram o fogo ardendo no coração. E eu queria dizer para vocês nessa noite que é justamente este fogo que nós precisamos. É este fogo que nós precisamos. Você concorda comigo? Amém? Estou dizendo isso por quê? Porque hoje em dia, meus queridos, tem sido pregado um fogo que é estranho. Não é verdade?
É o fogo apenas do barulho, né? É o fogo do grito, do agito, do espetáculo, do show. Enfim, mas é um fogo sem poder, nem eficácia. Eu não estou aqui me referindo nessa noite, meus irmãos, ao fogo da emoção, né? Na igreja, no meio do louvor, enquanto nós cantamos, enquanto adoramos a Deus através dos cânticos, aquele fogo da motivação produzida pelos sentimentos humanos. Mas o que eu me refiro nesta noite é aquele fogo interior apaixonado. É aquele fogo, meus irmãos, que faz queimar, que faz arder o coração. É aquele fogo que nos impulsiona nas ruas, nas praças, nos shoppings. Não é verdade, queridos? Nas empresas, nas universidades, enfim, onde nós estivermos. É um fogo que nos leva a profetizar. É um fogo que nos leva a falar de Jesus com todas as pessoas do nosso relacionamento. É este fogo que nós precisamos. Qual é o problema de hoje, nos dias de hoje? É que muitos crentes não têm tido experiências com Deus e, por isso, essas pessoas não têm o que falar a respeito dele. Infelizmente. Mas o meu desejo e a minha oração é para que este fogo, o fogo da palavra, o fogo do Espírito, este fogo santo de Deus, ele recaia sobre a nossa vida e sobre a igreja, nesses dias, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus. Eu tenho certeza que esse é o clamor do seu coração. Nós queremos ser incendiados pelo fogo santo de Deus. Esse é o meu desejo. Nós queremos viver em chamas para Deus. Mas eu queria pensar com vocês neste texto que nós acabamos de ler, na história do profeta Jeremias. E eu queria pensar com vocês em 3 momentos dessa história. 3 momentos, para a gente destacar aqui e aprendermos algumas lições tão importantes. E o primeiro momento, na história de Jeremias, fala sobre o chamado de Deus. Qual é o primeiro momento? O chamado de Deus. No capítulo 1, e você não precisa abrir, capítulo 1, verso 5, Deus chama Jeremias, e ele diz o seguinte: Jeremias, antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Aleluia, queridos. Em outras palavras, o que é que Deus estava dizendo? Estava dizendo o seguinte: Jeremias, antes de você nascer, eu já sabia quem você seria. Eu já sabia. Olha que mensagem poderosa, pessoal, que mensagem maravilhosa, porque há coisas que nós não pudemos decidir na vida. Por exemplo, ninguém escolheu a família, ninguém escolheu a cultura onde nasceu, mas creia, meu irmão, minha irmã, que todas essas coisas já estavam planejadas, já estavam designadas pelo Senhor. Deus sabia muito bem quem você seria, sabia o seu nome e os dons que você teria. Porque Ele conhece e sabe todas as coisas. Mas é interessante porque Jeremias, ele tentou fugir do seu chamado. Ele tentou fugir. E eu fico pensando, que ninguém consegue fugir de Deus. Você já tentou fugir de Deus? Alguma vez na vida? Eu já tentei fugir do meu chamado. Eu sou filho de pastor. Meu pai, pastor Carlos Alberto Bezerra, pastor presidente da nossa denominação, a Comunidade da Graça. Hoje eu sou pastor da igreja local, eu sou pastor da igreja sede, da igreja mãe, mas o meu pai começou há 56 anos atrás. Meu pai completa o ano que vem, pastor, 80 anos de idade. Ele está super bem, né? Está muito legal, está bem. Mas o meu pai começou. Eu sou filho de pastor, eu cresci nesse ambiente de igreja. Mas eu, num determinado momento da minha vida, eu queria fugir desse chamado. Eu era uma pessoa extremamente tímida. Você imagina só, eu pequeno, menor, ruivo, porque, não sei se você percebeu que eu sou ruivo, dá para perceber ou não? Mas eu era foguinho para valer. É que a gente vai avançando na idade, a cor do cabelo muda. Então, hoje está meio castanho, mas eu era, se você ver a minha filha, a foto da minha filha, ela é laranjinha, ruiva. E eu era assim.
Então, você imagina só que aquilo para mim era uma vergonha, ser ruivo, único na... Irmãos, 7 irmãos. São 3 legítimos, meu pai adotou 4. Você imagina só? E chegou uma época em casa que nós éramos em 12 pessoas. É muita gente. É ou não é, pessoal? A gente não dá conta, às vezes, de um filho, 2 filhos. Hoje em dia, imagina naquela época, era 12 pessoas, né? 12 pessoas morando juntas. E eu me lembro que eu era o único ruivo da casa. E você imagina só, faziam bullying comigo naquela época. E hoje que eu vejo que é o bullying, né? Naquela época a gente não estava nem aí. Era o foguinho, o laranjinha, água de salsicha. Né? E aí vai, os apelidos, né? E aquilo, por um bom tempo, me travou demais. Morria de vergonha, por exemplo, quando meu pai, quando chegava no final do ano, ele queria reunir a família no Natal, em cima do púlpito. A nossa igreja é uma igreja grande, e imagina só, eu subia no púlpito, e quando eu olhava aquela multidão assim, eu ficava morrendo de vergonha. Eu dizia, meu Deus do céu, está todo mundo olhando para mim. E não é que era verdade? Eles estavam mesmo, porque o único vermelhinho lá na frente vira até ponto de referência. Então eu dizia, minha mãe dizia assim para mim, olha filho, você vai ser pastor. E eu dizia, imagina, eu, ruivo assim, com sardas, imagina, eu jamais vou ser um pastor. Mas não teve jeito. Eu tentei por um bom tempo e por alguns anos fugir do chamado de Deus. Mas não tem jeito. O Senhor me chamou. E hoje eu estou aqui. Para a honra e para a glória do nome do nosso Deus. Porque Ele me chamou. Mas eu tentei fugir. Você já tentou fugir de Deus? E não tem como a gente fugir de Deus. Talvez tenha gente aqui tentando fazer isso. Tentando fugir do seu chamado. Tem muita gente que Deus está chamando, Deus está vocacionando, Deus está dando dons e talentos, querendo ver esta pessoa envolvida na obra, e essa pessoa está fugindo, de repente é o seu caso. Você está fugindo, é como se uma força satânica te empurrasse. E sabe, meu irmão, eu quero que você entenda hoje que se você se converteu, se você nasceu de novo, se você teve uma experiência real com Cristo, se você hoje recebeu o Espírito Santo, você tem um chamado sim para ser útil na obra do ministério, a fim de que todos nós participemos como construtores da casa de Deus. Todos nós aqui temos um chamado. Todos nós. Você pode dizer amém a isso? Todos nós fomos chamados, todos nós aqui temos dons, temos talentos. Deus repartiu dons e talentos com cada um de nós. Ninguém pode dizer aqui, eu não tenho dom, eu não tenho talento. Porque Deus deu a você dons e talentos, e os dons e talentos servem para a gente servir as pessoas. Aquilo que o apóstolo Pedro escreveu. Servir uns aos outros, cada um com o dom que recebeu. É para o serviço. E Deus nos deu uma capacitação de acordo com a nossa personalidade. Mas eu fico pensando, por que alguns dentro da igreja estão parados? Por que alguns estão estagnados? Por que não avançam? Deus tem falado tanto com você, sim ou não? Deus tem abençoado tanto a nossa vida, meus irmãos. Nós estamos aqui celebrando mais um ano de existência dessa comunidade. E Deus tem abençoado a gente tanto, acho que vocês podem dizer isso, que o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. Não é isso que nós declaramos? Gente, você tem muito a dar, muito a contribuir. Você pode participar, se envolver, mas muitas vezes parece que nós estamos amordaçados com o inimigo dizendo na nossa cabeça, olha, você não é capaz, você não pode, você é um fracassado, você não vai longe, não, você é um pecador. Eu quero dizer para você que quando ele disser isso, você pode dizer a Satanás, olha, Satanás, é verdade, eu sou um pecador sim, mas eu sou salvo e remido no sangue de Jesus Cristo. Olha, Satanás, é verdade, eu sou um pecador sim, Satanás, mas eu sou um vaso usado pela graça, bondade e misericórdia de Deus. Olha, Satanás, é verdade, eu sou um pecador sim, mas eu tenho buscado uma vida íntegra, santa e reta aos olhos de Deus. Posso ouvir um amém aí, gente? Ou em nome de Jesus, não aceite
Em nome de Jesus, não aceite o engano, não aceite as mentiras de Satanás na sua vida. Você sabe que o diabo trabalha na mente. E ele quer levar mentiras. E não acredite naquilo que o diabo fala, porque ele é mentiroso. Amém, gente? Seja humilde. Tenha um coração quebrantado na presença de Deus, porque Deus honra o coração de uma pessoa sincera na sua presença. Então, meus irmãos, você e eu fomos chamados assim como Jeremias foi chamado. E Deus está chamando você nesta noite, nesse dia especial, nessa celebração, e dizendo: olha, eu quero você na minha obra. Eu quero usar a sua vida. Se você é jovem, se você é idoso, não importa, você está vivo, está respirando, então saiba que Deus tem um chamado para você e Ele quer te usar poderosamente. Ele quer fazer grandes coisas em você, mas também através da sua vida, para que o nome dEle seja glorificado. Em nome de Jesus. A igreja do Senhor Jesus é como um grande exército de Deus. Você sabe que outro dia eu falei na nossa comunidade, em um dos nossos cultos, que o meu sonho é orarmos no pátio da igreja, todos os domingos, e nós vermos todas as cadeiras da nossa comunidade sendo tomadas por gente que não conhece a Jesus, e todos se convertendo ao desafio da palavra de Deus. Esse é o desejo do meu coração, porque imagina só, irmãos, a gente orando por cada visitante. Imagina só a gente orando por cada vizinho, colega de trabalho, familiares, amigos, e pedindo a Deus, dizendo: Pai, usa a vida de quem vai estar pregando hoje, neste encontro. Usa a vida do teu servo, do teu profeta, como um vaso nas tuas mãos, um instrumento nas tuas mãos, e que haja salvação neste lugar. Você imagina se a gente fizer isso? Todos os domingos, orando, intercedendo. Gente, foi assim quando Pedro pregou em Jerusalém. E a Bíblia diz que 3.000 pessoas se converteram a Cristo. Deus pode fazer isso ainda hoje. Você crê nos dias de hoje? Você crê que Deus pode fazer isso? Sim ou não? Então, o meu desejo, queridos, e a minha oração é para que muitas pessoas entreguem mesmo a sua vida a Jesus e experimentem a sua graça regeneradora. Em nome de Jesus. Agora, eu e você temos um chamado. Assim como Jeremias tinha o chamado. Você tem que descobrir. Se você não sabe ainda, você precisa descobrir qual é o seu ministério. Você precisa saber qual é a área que Deus quer que você atue. Onde é que você foi chamado para testemunhar. Você precisa saber, meu irmão, minha irmã, nós fomos chamados, todos nós, para uma grande obra, e Deus quer te usar poderosamente. Você acredita nisso? Amém. Esse é o primeiro momento da história de Jeremias, o chamado. Mas há um segundo momento que eu queria destacar aqui com vocês. O trabalho de Deus é difícil. Você pode repetir isso comigo? O trabalho de Deus é difícil. Alguém disse algum dia para você que ia ser fácil? Se alguém disse isso para você, mentiu, te enganou. Gente, o trabalho de Jeremias era muito difícil. Pensa comigo, ele profetizava palavras duras e de juízo por causa da desobediência do povo de Israel. E Jeremias dizia ali para o povo que se tornaria escravo na Babilônia. Eram palavras de submissão e derrota. E ele anunciava, ele chegava diante do povo e dizia: olha, o exílio virá, porque nós temos desagradado a Deus, nós temos cometido pecados diante do Senhor, e por isso nós seremos escravizados pela Babilônia. Mas o que me chama a atenção a respeito de Jeremias é que ele é conhecido como profeta das lágrimas, profeta que mais chorou. Enquanto ele profetizava palavras duras, ele chorava nas esquinas. Ele dizia para o povo: voltem para Deus, porque Deus ama vocês. Irmãos, nós não podemos perder o foco nos dias de hoje, porque quem perde o foco pode perder a sua fé. Portanto, olhando sempre para o autor e
consumador da nossa fé. Agora, Jeremias, por causa disso, ele foi rejeitado. Ele foi muito rejeitado. E aí no capítulo 20, meus irmãos, nesse capítulo que nós estamos, logo no início, é interessante, nos versos 1 e 2, diz que Pazur, que era um oficial do templo, o texto declara aqui que ele se levantou contra o profeta. Ao invés de ele se humilhar, de ele confessar o seu pecado, e o pecado da sua nação, ele se revoltou, ele se levantou contra o profeta. E este homem, Pazur, ele deu ordens para prenderem Jeremias no tronco e o espancarem. Que situação difícil, porque ele queria intimidar o profeta. Essa era a realidade, era como se ele estivesse dizendo o seguinte: olha, ô Jeremias, você não pode falar contra este povo, eu não aceito a sua profecia. Essa era a mensagem, cala a boca, Jeremias. Eu não aceito a sua profecia. E no verso 10 aqui do texto, diz que alguns do povo torciam pela queda de Jeremias. Olha o que é que diz o texto, gente. Na parte B, todos os meus amigos, diz Jeremias, estão esperando que eu tropece. Você conhece gente assim na igreja? Você conhece gente assim? Torcendo para que a coisa dê errado. Quer ver a casa caindo. Quer ver o circo pegando fogo. São aqueles que apagam um incêndio jogando gasolina. Você conhece gente assim na igreja? Esses eram os amigos, como diz aqui Jeremias, os amigos dele, torcendo pela queda dele, torcendo pela desgraça, para que a sua profecia não se cumprisse. Mas diz o texto que no dia seguinte, Pazur manda soltar Jeremias. E agora Jeremias solto, o que aconteceu, pessoal? Sabe o que aconteceu? Depois dele ter sido espancado, passado a noite inteira preso, a Bíblia diz que Jeremias não se calou e ele continuou pregando. Gente, eu fico impressionado com a determinação deste profeta. Eu fico impressionado. Agora, gente, olhando para essa realidade, olhando para essa história, nós vemos como é difícil trabalhar para Deus. Não é fácil. Qualquer um que está envolvido aqui em algum ministério sabe do que eu estou falando. Ministério de música, o Ministério de Serviço, Ministério Infantil, né, Celebrando a Recuperação, o Ministério com Casais. Enfim, não importa o ministério, sabe como é difícil servir ao Senhor? Por quê? Porque, gente, muitos se levantam contra nós. Isso é muito triste, né? Tentando nos desanimar, nos desencorajar, ao invés de nos apoiar e estimular. E ainda tem aqueles que falam mal, tem aqueles que perseguem, né? Tem aqueles que querem ver a nossa queda e o fracasso. Gente, não é fácil trabalhar para Deus. Não é fácil. E olha, eu vou dizer para vocês que é difícil porque às vezes falta mão de obra, falta recursos, falta dinheiro. Como eu gostaria, quando eu olho para a nossa comunidade, Deus tem feito grandes coisas em nosso meio, é verdade. Jamais eu posso reclamar daquilo que Deus tem feito, mas eu olho e eu fico sonhando, tem tantos projetos, tantas coisas que eu gostaria que acontecessem mais rápido. Mas, gente, há uma luta espiritual na questão das doações, dos dízimos, das ofertas. Impressionante isso. Gente, é uma luta expandir o reino, meus irmãos. E nós estamos num mundo absolutamente individualista. As pessoas pensam apenas nelas mesmas. Vocês sabem disso, meus queridos irmãos, nos seus negócios. E isso, infelizmente, tem contaminado a muitos crentes também dentro da igreja. Muitos vão à igreja, por exemplo, por um desencargo de consciência. Tem gente que vai na igreja para bater o ponto espiritual, para cumprir a religião, não é verdade? Para receber a sua bênção, para ver se alguma maldição não pega na vida deles. É assim que as pessoas vão, muitas vezes, à igreja.
E eu queria dizer para você que o Evangelho é muito mais claro do que frequentar uma igreja. O Evangelho é vida, o Evangelho é transformação, o Evangelho é compromisso. Você pode dizer amém a isso? Mas, gente, como é difícil, gente, ser igreja. Como é difícil preservar a unidade. Quem está liderando sabe disso. Como é difícil, às vezes tem aquelas futriquinhas, fofoquinha, briguinha de irmão, por causa de coisa boba, porque olhou, não olhou, cumprimentou, deixou de cumprimentar. Sabe essas coisas tolas? Como é difícil preservar a unidade. Há um número hoje enorme de igrejas divididas. Há um número enorme de cristãos em rebelião. Desigrejados, cada vez mais tem aumentado o número de pessoas assim, que não querem mais frequentar uma comunidade de fé. Se dizem cristãos, mas não querem frequentar nenhuma igreja. Então, eu fico pensando, como se não bastasse a luta do lado de fora contra o diabo, tem luta do lado de dentro. Que parece com irmãos, chamados irmãos, que na verdade às vezes são verdadeiros emissários do inferno para causar confusão no meio da igreja. Então, gente, olhando para essa realidade, como é difícil trabalhar, como é difícil plantar, como é difícil colher, como é difícil regar. Não é fácil. Jesus comparou, gente, o trabalho com um arado. E arar a terra não é fácil. Jesus disse lá em Lucas 9,62, quem lança a mão do arado e olha para trás não é digno do reino de Deus. Mas a palavra de Deus também diz que tudo quanto te vier às mãos para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Faze-o conforme as tuas forças. Gente, trabalhar para Deus não é fácil. Às vezes eu fico pensando, né? Tem gente que diz assim, pastor, mas não dá tempo. Não dá para mim agora, estou sem tempo. Aí eu fico pensando, quem é que tem tempo nos dias de hoje? É verdade ou não, irmãos? Todo mundo é ocupado. Mas Deus conhece o meu coração. O dia vai chegar, mas esse dia nunca chega. Eu digo, deixa eu te perguntar, você ama a Deus? Quantos aqui amam o Senhor? Levante as mãos, por favor. Então deixa eu dizer uma coisa importante para você. Nunca diga que você ama se você não estiver disposto a abrir mão de alguma coisa em nome do seu amor. Nunca diga que você ama se você não estiver disposto a abrir mão de alguma coisa em nome do seu amor. Porque se você não abre mão de coisa nenhuma, é porque você não ama coisa nenhuma. Tem gente que diz que ama a Deus, mas não abre mão de nada. Não abre mão de passeio, não abre mão de restaurantes e viagens e tantas outras coisas. Nada contra isso, porque há momento para todas as coisas. Amém, gente? Amém. Claro. Mas tem gente que não abre mão. Então, quem não abre mão de nada é porque não ama coisa nenhuma. Se você abre mão de pouco, é porque você ama pouco. Se você abre mão de muito, é porque você ama muito. Você ama a Deus? Está disposto a abrir mão de alguma coisa? Então, esse papo, não dá, eu não tenho tempo. Esquece, para com isso. Para com essa conversinha fiada. Porque hoje em dia, quem é que tem tempo? Hein? Quem é? É preciso haver renúncia, gente. É preciso haver dedicação. Não tem outra saída. O amor é, não o que o amor fala, o amor é o que o amor faz. O amor tem que se substanciar. Tem que ter atitude, prática, renúncia, porque senão não é amor. Pode ser qualquer outra coisa, menos amor. Porque o amor verdadeiro, ele abre mão. O amor verdadeiro tem prática, tem atitude, tem ação. Amém, queridos? Amém. A questão para mim é, se nós estamos cumprindo a missão para a qual nós fomos chamados. Será que nós estamos cumprindo com a missão pela qual nós somos chamados? Hein, meus irmãos? Você quer trabalhar para Deus? Então saiba que é difícil. Saiba que é difícil. Como era difícil para Paulo. Era difícil, ele sofreu naufrágios, ele foi perseguido, ele foi espancado, foi preso, foi torturado, ele foi abandonado por alguns, foi rejeitado por outros, mas Paulo chega um momento que ele diz, meus amados irmãos, sede firmes e constantes,
sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Aleluia! Você até pode não ver o fruto agora. Você até pode não ganhar o aplauso agora. Não ter o elogio hoje. Mas se você está trabalhando para o Senhor com coração sincero, meu irmão, minha irmã, Deus vai te honrar. Você acredita nisso? A recompensa virá, o nosso trabalho não é vão no Senhor. Certa vez, os discípulos de Jesus queriam saber quem é que iria se sentar à direita e à esquerda no reino de que tanto Jesus falava. E aí então, Jesus respondeu lá em Mateus 20, 27 e 28. E Jesus disse: quem quiser ser grande, que seja servo. Tal como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Ele veio para o quê, irmãos? Servir e dar. Ele veio para e dar a sua vida. Ele não veio para ser servido. E é muito interessante isso, porque, gente querida, a lógica do reino de Deus é totalmente diferente da lógica do mundo sem Deus. Por quê? Porque a lógica do mundo sem Deus é que o maior é o melhor, é o grande, é o bonito, é o poderoso, é o que sabe mais, é o que tem mais condições, é o que tem mais dinheiro, é o rico. Essa é a lógica do grande aí no mundo sem Deus. Mas no reino de Deus, o grande é o pequeno, é o menor, é aquele que serve. É aquele que serve. E aí, sabe, gente, tem muita gente que é grande aos olhos dos homens, mas não é grande aos olhos de Deus. Isso é uma realidade, vocês sabem disso. Mas o que nós temos que fazer todos os dias é dizer: importa que o Senhor cresça e que eu diminua. Você quer ser grande no reino de Deus? Você precisa ser servo. Maior, disse Jesus, é aquele que serve. Não é quem está à mesa, mas é o que serve. Você quer ser grande no reino de Deus? Seja servo. Seja servo. Amém? Agora, se nós queremos, meus irmãos, trabalhar para Deus, nós precisamos saber que não é fácil e nem será fácil. Mas a recompensa virá, porque o nosso trabalho não é vão no Senhor. Amém? Diga comigo: o meu trabalho não é vão no Senhor. Amém. E o último aspecto dessa mensagem, o terceiro momento da história de Jeremias, há uma terceira verdade que eu queria destacar com vocês, que é a seguinte: é preciso fogo. É preciso fogo. Você pode repetir isso comigo? É preciso fogo. É preciso fogo. Gente, Jeremias era humano, como eu e como você. E eu te pergunto, você acha que ele gostava de apanhar, de sofrer, de ser ridicularizado, de ser zombado? Você gosta disso? Claro que não. E aí a gente vê o seguinte, o verso 14 e 15, olha só, Jeremias agora faz um desabafo com Deus. E olha o que ele diz. Maldito, olha a declaração de Jeremias, hein? Maldito seja o dia em que eu nasci. Jamais seja abençoado o dia em que minha mãe me deu a luz. Maldito seja o homem que levou a notícia a meu pai e o deixou muito alegre quando disse: você é pai de um menino. Olha a declaração dele. Que declaração forte. Ele aqui até amaldiçoou o dia que ele nasceu. Maldito o dia que eu nasci. E foi este homem, humano, como eu e você, que escreveu o livro de Lamentações. Foi este homem. E aí, o que ele está dizendo aqui no versículo 9 que nós lemos?
no texto: Senhor, então eu pensei, não o mencionarei, nem mais falarei em seu nome, mas é como se um fogo ardesse em meu coração, um fogo dentro de mim. Eu estou exausto tentando contê-lo, já não posso mais. Oh, meus irmãos, é justamente esse fogo, é esse fogo que fazia com que Jeremias não ficasse calado. É justamente esse fogo que dava força para o profeta. É este fogo que o impulsionava. Foi este fogo que o fez ser profeta. Foi este fogo que não o deixou desistir. E é este fogo que eu e você precisamos. É este fogo. Ninguém pode, irmãos, conter o fogo de Deus. Aí eu fico pensando, como é que nós vamos nos calar diante daquilo que nós temos visto e ouvido do Senhor? Você tem sido muito abençoado? Deixa eu ver. Amém. Deus tem falado muita coisa com você? Você tem visto as bênçãos de Deus na sua vida? Como é que a gente vai se calar? Como? Como é que você vai se calar diante de tantas bênçãos, tantas vitórias que você tem recebido da parte de Deus? Como é que nós vamos nos calar diante daqueles que estão cheios de problemas, de tristezas, de sofrimentos, dores, morrendo sem Cristo? Como, meus irmãos? Como é que nós vamos nos calar diante daqueles que estão vivendo crises financeiras, familiares, crises emocionais, às vezes famílias com filhos perdidos nas drogas, no álcool? Como é que nós vamos nos calar, meus irmãos? Como é que a gente vai ficar quieto diante de tudo isso? Não tem como. Sabe, gente, o fogo precisa arder no nosso coração. É este fogo. Olha, deixa eu dizer para vocês que não há dinheiro, não há recursos humanos, não há poder, não há reconhecimento que nos sustentem. Nós só vamos permanecer de pé, meus irmãos, se esse fogo arder em nosso coração. Diga aleluia. E digo mais, gente, não dá para continuar. Não dá para continuar, não dá para avançar, não dá para ser igreja nem mais um dia, se esse fogo não estiver dentro de nós. O fogo santo de Deus. Mas o que é que esse fogo faz? O que é que esse fogo faz, irmãos? Este fogo traz devoção. Este fogo traz vida com Deus, intimidade com o Senhor. Traz amor pelas pessoas e pela obra de Deus. É isso que este fogo faz. Este fogo vai fazer você entregar tudo aquilo que você tem e tudo aquilo que você é. E sabe, aqui não estou falando de dinheiro, não. Não é isso. Estou falando de nós mesmos. Sabe por quê, gente? Porque quem não doou ainda o coração, não consegue doar mais nada. O problema, gente, não são as doações, não é dinheiro. O problema é coração. Sabe por que as pessoas têm dificuldade em contribuir na sua comunidade de fé? Porque o problema está no coração, não está no dinheiro. Deus precisa transformar o nosso coração, irmãos. Sabe por que a gente tem dificuldade, às vezes, de ouvir a voz de Deus? Sabe por quê, irmãos? Porque a gente anda por caminhos que Ele não anda. Deus é generoso, sim ou não? E quando a gente não é generoso, a gente está num caminho totalmente contrário. Então fica difícil a gente ter a percepção da voz de Deus. Porque Deus não anda por esse caminho da mesquinharia. Deus é mesquinho com você? Não. Ele é egoísta? Não. Ele deu o que Ele tinha de melhor, que foi Jesus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele deu o melhor, o maior e o melhor. Então o problema é o coração. Quem não entregou o coração, quem não doou o coração, não vai doar nada. Mais nada. Por isso que a Bíblia diz: filho meu, dá-me o teu coração e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Deus quer o nosso coração. Deus não quer o seu dinheiro, Deus quer o seu coração. Posso ouvir um amém aí ou não? Amém. Gente, é este fogo que nós precisamos, que vai fazer a gente entregar tudo para Deus. É este fogo que vai purificar a nossa vida. É este fogo que vai trazer santidade à igreja. É este fogo que vai nos tornar vasos limpos e íntegros para Deus nos usar.
Por isso que nós temos que clamar a Deus nessa noite e pedir para que este fogo purifique, nos lapide, nos aperfeiçoe, meus irmãos, nos abençoe, nos dê autoridade espiritual diante deste mundo. É o que nós precisamos. É este fogo que vai nos fazer arder na vida, e então nós iremos viver em chamas para Deus, que é o que nós desejamos. Tem uma história muito interessante de uma mulher riquíssima, e ela abriu mão dos seus bens, ela foi trabalhar no lixão da cidade do Cairo, no Egito. Uma mulher fina, rica, bonita. E aí, certo dia, chamaram ela e perguntaram: mas como é que você, uma mulher tão bonita, tão rica, fala bem, né? Uma mulher preparada, uma mulher educada, preparada intelectualmente, como é que você, mulher, foi parar no lixão daqui da cidade do Cairo? Ah, a senhora perdeu a sua elegância. A senhora perdeu a sua elegância. E aquela mulher, sabiamente, ela deu a seguinte resposta: você está muito enganado. Eu agora tenho a coisa mais nobre e elegante: o amor. É isso, queridos, é isso, é o amor. Elegância é muito mais do que você se vestir bem. Saber sentar-se a uma mesa. Saber se colocar, falar bonito. Elegância é amar. O que é elegância, irmãos? Elegância é você dar a mão para quem está necessitado, precisando. Elegância é você ter misericórdia do caído. Elegância é você escutar o grito do necessitado. Elegância é você levar esperança aos que mais sofrem. Gente, eu não tenho dúvidas que esse fogo tem que arder em nós. Você deseja esse fogo? Sim ou não? Deixa eu dizer para vocês, Satanás não tem medo de pessoas. Satanás não tem medo de pessoas. Ele tem pavor do corpo de Cristo. Ele não tem medo de pessoas. Ele tem pavor do corpo de Cristo, daqueles que foram ungidos pelo Senhor e por isso vivem em chamas para Deus. Aí ele tem medo. E é este fogo que eu e você, irmão, irmã, estamos precisando. E é sobre isso que Jeremias falou. É justamente isso, ele está dizendo aqui no verso 9: Senhor, eu pensei em calar a minha boca. Diante dessas lutas, dessas dificuldades, é tão difícil trabalhar. É tão difícil trabalhar para Deus, eu pensei em calar a minha boca, em desistir, mas não dá. É como se um fogo ardesse aqui dentro. Tem um fogo que queima aqui dentro. Tem um fogo que arde no meu coração, um fogo dentro de mim. E eu estou exausto, tentando contê-lo e já não posso mais. Olha que maravilhoso, gente. Um fogo que não dá para conter. É este fogo que eu e você precisamos. Sabe, deixa eu dizer uma coisa muito importante para você, meu irmão, minha irmã. Talvez você tenha fracassado algum dia na vida. Talvez você tenha pecado contra Deus em alguma área. E o diabo sabe. Eu quero dizer para você que, diante disso, o diabo vai dizer muitas vezes para você: olha, você não tem autoridade para falar deste assunto. De repente você fracassou na sua família. E o diabo pode lançar contra você e dizer o seguinte: olha, você não tem autoridade para falar de família porque você fracassou. De repente você fracassou nas suas finanças. E o diabo vai dizer assim: você não tem autoridade de falar desta área. Seja em qual área for. O diabo vai jogar na sua cara e vai dizer assim: quem é você para falar disso, sendo que você fracassou? E eu quero dizer para você que nós precisamos nos lembrar: quem é que nos chamou? Neste momento, quando o diabo lançar mentiras contra você, você precisa trazer a sua memória e se lembrar quem é que te chamou. Satanás não tem autoridade sobre a nossa vocação, irmãos. Diga aleluia. O apóstolo Paulo disse: quem nos chamou é fiel e há de realizar tudo aquilo que prometeu. Ponto final. Então, meu irmão, minha irmã, não tenha medo. Não tenha medo. Mas abra a tua boca, porque o Senhor vai encher.
Abra a tua boca, porque Ele é aquele que te sustenta, Ele é aquele que te capacita, Ele é aquele que te guarda, Ele é aquele que te levanta, Ele é aquele que te unge, Ele é aquele que te abençoa. Abra a tua boca, porque o Senhor é contigo, varão valoroso, o Senhor é contigo. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu vou finalizar e dizer para vocês que é por isso que a gente continua. Nós não somos daqueles que desistem. Nós não somos covardes, nós somos varão valorosos. Homem, mulher, nós somos pessoas corajosas, valorosas. Gente, não há outro propósito pelo qual nós prosseguimos a não ser o fogo do céu no coração da gente, que nós precisamos tanto. E se não for esse fogo, gente, se não for esse fogo, a gente não sai de casa. Se não for este fogo, a gente não vem à igreja. Se não for este fogo, a gente não ora. Se não for este fogo, a gente não lê a Bíblia. Se não for este fogo, a gente não tem comunhão com os irmãos, a gente não evangeliza. É por causa deste fogo que eu e você estamos aqui nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. Então, que Deus ateie fogo na sua vida. Que Ele mande fogo. A igreja só vai continuar, gente, se tiver esse fogo aqui. Porque senão, sabe o que vai acontecer? Se a gente não tiver fogo, vai se tornar apenas ajuntamento de amiguinhos. Só isso. E nada mais. É como sino que tine, é oco, é vazio, é só barulho, não produz vida. Gente, em nome de Jesus, a minha oração é que Deus mande este fogo em dobro na sua vida, na sua casa, na sua família, nesta igreja, neste ministério, em nome de Jesus. Nós precisamos deste fogo, nós queremos viver em chamas para Deus. E que o nome do Senhor seja exaltado e glorificado nesta noite. Aplauda a palavra do Senhor. Você pode aplaudir mais forte, por favor? Em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Você pode ficar em pé comigo? Fique em pé nesse momento. Fique em pé, por favor, puder ligar aqui para mim o sampler. Nós vamos cantar essa canção, Tu Sondas, e nós vamos orar. Nós vamos clamar a Deus para que o Senhor ateie fogo mesmo. Em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar antes de a gente cantar. Vamos começar orando aqui. Vamos orar. Diga, Senhor, eu quero este fogo. Levante a sua voz. Vá dizendo, Senhor, é este fogo que eu quero. Oh, a igreja precisa deste fogo. Nós queremos ver esta igreja cheia de gente não crente se convertendo a Jesus. Oh, Senhor, que o Senhor nos dê o fogo mesmo para falar com as pessoas que não conhecem Jesus. O mesmo fogo do coração de Jeremias, que não o deixava se calar. Levante a sua voz e diga ao Senhor que você deseja este fogo. Em nome de Jesus. Levante a sua voz e ore. Levante a sua voz e ora. Diga, Senhor, ateia fogo, Senhor, na minha vida. Este fogo santo, este fogo do céu, o fogo que faz a diferença. Em nome de Jesus, ore ao Senhor. Ore a Deus. Clame ao Senhor e diga, Senhor, eu não quero viver na mesmice. Eu não quero viver na mesmice. Oh, Pai amado, sem este fogo a gente não ora, a gente não lê a Bíblia, a gente não tem comunhão com os irmãos, a gente não vem à igreja. Senhor, portanto, ateia este fogo santo em nós. É isso que nós desejamos, é isso que nós queremos, para o louvor da Tua glória. Em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Oh, Pai, quebranta-nos nessa noite, quebranta o nosso coração, leva-nos além do que nós podemos imaginar. Cantemos juntos. Teus olhos revelam que eu nada
posso esconder que não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Tudo tu sabes de mim, quando sondas o meu coração. Eis que tudo podes ver bem dentro de mim. Leva a minha vida a uma só verdade, pois quando me sondas, nada posso ocultar. Do início, cante com força. Teus olhos revelam que eu quero ouvir a sua voz. Que não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Tudo tu sabes de mim, quando sondas o meu coração. Eis que tudo podes ver bem dentro de mim. Levante as suas mãos aos céus e cante. Leva a minha vida a uma só verdade, pois quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade leva a minha vida mais além do que eu posso imaginar. Sei e não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz, tua paz, oh Senhor. Com as nossas vozes cantemos. Sei, diga que a tua sei e não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Sei que a tua fidelidade leva a minha vida mais além do que eu posso imaginar. Eu sei e não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz, que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz, que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz e do teu amor e com o teu favor. Tu és fiel, Jesus, tu és fiel, Senhor. Te adoramos, aleluia. Amém.
Aplauda mais forte ao Senhor. Glória a Deus. Dê as mãos para quem está do seu lado, da direita, da esquerda, por favor. Nós vamos orar uns pelos outros nessa noite. E nós vamos clamar e dizer: Senhor, derrama este fogo no coração do meu irmão. Nós queremos ser uma igreja incendiada por este fogo santo. É isso que nós queremos, fazer a diferença. Este fogo é um fogo que faz a diferença. Então peça ao Senhor nesse momento que Ele te dê ousadia, que Ele dê ousadia para a pessoa que está do seu lado, seu irmão. Que Ele dê graça, unção, capacitação, poder, autoridade. Levante a sua voz orando por esta pessoa que está ao seu lado, em nome de Jesus. Vá orando. Oh Senhor, que apesar das lutas, que apesar das pressões da vida, que o fogo de Deus nos motive a continuar servindo ao Senhor, sabendo que o nosso trabalho não é vão no Senhor. O nosso trabalho não é vão no Senhor. É verdade que o nosso trabalho é difícil, muitas vezes pensamos em desistir, mas é o fogo do Espírito que vai nos motivar a prosseguir. E pode se levantar quem for, pode agredir quem quiser, pode colocar a gente no tronco, pode fechar até as portas da nossa comunidade, pode vir a grande tribulação, mas nós vamos estar juntos em Cristo Jesus, o nosso Senhor, porque este fogo vai estar em nós, e nada vai nos abalar. E nós sabemos, Pai, que o Senhor vai dizer a cada um de nós: eu estarei com você por onde você andar. Oh, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Ore, meu irmão, mais um minuto para você orar.
Em nome do Senhor Jesus. Pai, nós queremos te agradecer por esta noite. Queremos te agradecer por tudo aquilo que nós ouvimos aqui neste lugar. Obrigado pela bênção do Senhor que enriquece e não acrescenta desgosto, não acrescenta dores. Obrigado, Senhor, porque a manifestação da tua graça está presente neste lugar. E esta graça tem nos alcançado todos os dias. E é por isso que, como nós começamos este encontro dizendo que o Senhor é bom, nós queremos continuar declarando que o Senhor é bom. E a sua benignidade, a sua misericórdia é eterna,